Viva Bem está de volta, agora é a hora do quadro Doutor Saúde e aqui ao meu lado eu tenho o Dr. Daniel Curiogata, que é patologista, em comemoração ao dia de hoje, 5 de agosto, dia do patologista. Tudo bem, Dr. Daniel? Tudo bem. Bem-vindo ao Viva Bem novamente. Obrigado. Dr. Daniel, conta um pouquinho pra gente como é o trabalho do patologista, o que faz um patologista? Bem, o médico patologista, eu vou começar pela seguinte definição, pelo próprio termo patologia. Né? O que é patologia? Patologia é uma palavra que ela deriva do grego, né? Patos, que é doença, e logos, que significa estudo ou ciência. Então, é a especialidade médica que tem como finalidade o estudo das doenças. Toda doença tem uma causa, e o patologista é o entendedor das causas das mais diversas doenças que acometem o nosso organismo. Né? Então, existem várias frentes em que nós podemos atuar. A gente, além de nós sermos educadores, nós somos pesquisadores e profissionais médicos. Então, nós estamos presentes dentro de universidades, ministrando aulas desde ciências básicas, uma vez que a patologia geral abrange também a parte básica que acaba engolfando grande parte dos cursos de ciências da saúde, como medicina veterinária, biologia, entre outras, né? E temos a parte específica, que daí já seria a especialidade médica em si. O patologista, na realidade, é um grande generalista, mas com profundo conhecimento de várias áreas. Por isso também que nós fazemos nós temos uma participação muito assídua dentro do âmbito de pesquisa. Né? As pesquisas que são realizadas pelos patologistas hoje que são também, em grande parte, responsáveis por avanços em entendimentos de doenças, surgimento de novas drogas baseados em estudos de biologia molecular que o patologista faz. Enfim, essa seria uma grande área que a gente acaba tendo atuação. O patologista, ele é um profissional em que ele interage com outras especialidades. Então, ele na realidade faz a integração do conhecimento médico. Sempre que um paciente tem alguma doença, precisa ser submetido a alguma biópsia, ele acaba tendo a participação do patologista que vai dizer que tipo de doença esse paciente tem. E, com base nesse laudo, os médicos decidem, fazem o norteamento desse tratamento, que tipo de conduta esse paciente terá, baseado no nosso laudo. Né? A gente não pode confundir hoje, a gente está assim, no auge da discussão do ato médico, com todas as suas polêmicas, que a especialidade da anatomia patológica é distinta da análises clínicas. E existe essa confusão, às vezes, na cabeça do leigo. Eles acham que o patologista, por exemplo, faz exame de sangue. Né, hemograma, parasitológico, isso não cabe ao patologista. O patologista fornece laudo de doenças. Né? Análises clínicas é uma atividade que não precisa ser exercida necessariamente por um profissional médico. Pode ter à frente farmacêuticos, bioquímicos e biomédicos. Aliás, esses profissionais que costumam estar à frente desse ramo, que é análises clínicas. Já a patologia tem que ser exercida por um profissional médico, com 3 anos de residência, de preferência título de especialista pela Sociedade Brasileira, pela Associação Médica Brasileira. Né? Então, o médico patologista, ele faz a formação médica acadêmica normal, sim, né? Se forma como um clínico geral, e então ele faz a especialização de 3 anos em patologia. Ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer uma residência médica dentro de um hospital credenciado pelo Ministério de Educação, né? E depois, terminado esse período de 3 anos, que é o período mínimo de residência médica da patologia, ele pode acabar fazendo a prova de título de especialista, que é o que é recomendado. Né? Que daí é feito uma prova, geralmente é feito dentro de uma grande universidade, Escola Paulista de Medicina, geralmente é a escolhida para isso. E lá você faz a prova de título de especialista, né? Entendi. Então, o patologista, além de poder ser educador, como você mesmo citou, e o doutor também é educador, sim, né, doutor Daniel? Ele pode trabalhar num laboratório, como é o seu caso também, que é sócio proprietário do CIP, né? Que sim, é o Centro Integrado de Patologia. E neste laboratório, trabalha basicamente com o quê? Com um microscópio? Nesse laboratório, o que nós fazemos? Nós processamos o material que a gente recebe para diagnóstico. Né? Então, geralmente, quais são esses materiais? Um produto de biópsia de pele, biópsia de estômago feito por endoscopia, ou até mesmo espécimes ou peças cirúrgicas radicais, como um segmento de intestino grosso com tumor, né? Cuja função nossa é estadiamento patológico, e esse estadiamento patológico, mais uma vez, norteia o tratamento futuro desse paciente, né?
e a gente processa esse material é convertido em lâminas de vidro, aquelas lâminas histológicas, e no microscópio nós damos o diagnóstico, né? Então, na realidade, até existe agora uma forte corrente que quer tirar esse termo laboratório da nossa área de atuação, justamente para tentar destrinchar e não confundir mais as pessoas com análises clínicas, né? Na realidade, um laudo anatopatológico é um ato médico, né? Nós chamamos de laboratório por quê? Porque os procedimentos que criam essas lâminas ou que transformam esse material em lâminas histológicos para que a gente possa dar um diagnóstico são feitos por meio de técnicas laboratoriais. Mas o nosso trabalho não é laboratorial, o nosso trabalho é médico, a gente interage com outros médicos, nós conversamos, nós pedimos dados clínicos muitas vezes, nós pedimos complementações com exames de imagem para poder dar um diagnóstico preciso, né? Que a nossa função é dar um diagnóstico preciso. Então, por exemplo, o patologista, ele trabalha em conjunto com um oncologista, vamos citar como exemplo. Então, o oncologista tem um paciente que tem um tumor, não sabe se é maligno, se é benigno, ele vai fazer essa cirurgia, vai tirar esse tumor para que seja feita a análise pelo patologista, e então o patologista vai dar o diagnóstico, se é um tumor benigno, se é maligno, de que grau é. Sim, exatamente. Para assim definir mais ou menos essa linha cronológica, né? O paciente tem algum sintoma, esse sintoma é investigado. É biopsiado o órgão em questão. Essa biópsia é enviada para o patologista e o patologista vai dar o seu diagnóstico. Se é uma lesão benigna, se é um tumor maligno, a partir desse diagnóstico é feito o delineamento do tratamento do paciente. Então, o paciente vai ser operado, esse produto da cirurgia é enviado novamente para o patologista e o patologista faz o estadiamento para dizer em que grau esse tumor está, até onde esse tumor foi. Baseado nesse relatório, o oncologista vai fazer um tratamento que nós chamamos adjuvante, que é o tratamento que vai seguir ao tratamento cirúrgico, que daí é com a quimioterapia mais adequada, se vai ou não fazer radioterapia. Todo esse tratamento é baseado no que vai ser dito no laudo, no relatório do patologista. Então, na verdade, a responsabilidade toda do diagnóstico fica a cargo do patologista. Praticamente sim, praticamente sim. Nos casos de neoplasias, de câncer, é fundamental a atuação do patologista. E como é, doutor Daniel, lidar diariamente com essa responsabilidade que pode, na verdade, dar o destino da vida da pessoa, né? Um tratamento como um câncer, por exemplo, pode determinar o grau, até mesmo o tempo de sobrevivência dela, se ainda for possível tratar esse câncer, né? Até o entendimento de prognóstico nós temos, né? A gente sabe uma estimativa, né? Porque medicina não é ciência exata, mas até uma estimativa de quanto tempo de vida o paciente vai ter, de como essa doença vai evoluir, isso tudo o patologista tem na cabeça, sabe? Na realidade, assim, o dia a dia do patologista é um dia a dia que até tem certa tensão. Muitos não acreditam nisso, mas é verdade. Essa tensão ocorre justamente porque a gente tem em cima de nós uma responsabilidade muito grande, né? Que, como eu disse para você, a nossa função é dar um diagnóstico preciso. Se você não é preciso no seu diagnóstico, isso compromete seriamente o tratamento do paciente, né? E o comprometimento desse tratamento pode levar o paciente a sequelas graves ou até mesmo à morte. Então, é uma responsabilidade grande. Por isso que hoje em dia a gente interage muito com os outros colegas, porque a gente não faz mais uma medicina isolada. Nós fazemos uma medicina de grupo, nós somos parte de uma grande equipe médica, né? Claro. E essa equipe médica trabalha em conjunto para que as coisas aconteçam da forma mais correta possível. E além dessa responsabilidade também, o laudo de um patologista evita muitas vezes que sejam feitos procedimentos e até cirurgias desnecessárias, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa é uma das funções nossas, né? Existe um procedimento em que nós fazemos parte, para você ter uma ideia, que é um procedimento que acontece durante um ato cirúrgico. O médico vai operar um tumor e não sabe se esse tumor é benigno ou maligno. Ele pede ajuda do patologista nesse momento e durante a cirurgia o patologista faz o seu diagnóstico. Se for maligno, a cirurgia é uma, se for benigno, a cirurgia é outra. Olha só! Então, naquele momento, é um momento assim de poucos minutos. Se você não estiver concentrado, se você não estiver confiante naquilo que você vai fazer,
você pode levar esse paciente realmente a um procedimento desnecessário. Com certeza. E também é muito importante o patologista nos casos de transfusão, né? Na verdade, de transplante de órgãos, né? Porque ele que vai analisar se o órgão a ser transplantado é compatível com aquele paciente. É mais ou menos assim, ó. Como é que eu vou te explicar? Existem alguns testes imunológicos que são feitos para saber se a pessoa é histocompatível com o seu doador, né? Histocompatível por quê? Porque se existe compatibilidade dos tecidos para que não exista uma agressão autoimune a esse tecido e uma rejeição, né? Então, essa histocompatibilidade é um exame de laboratório que é feito e que mostra isso. Depois de mostrada essa compatibilidade de tecido e realizado o transplante, o paciente tem que fazer uso de drogas imunossupressoras, que baixam a imunidade para evitar essa agressão, que mesmo sendo compatível existe um certo risco, mas o patologista tem uma função nesse momento da seguinte forma: pode acontecer de ocorrer uma rejeição aguda, subaguda, crônica, e isso é importante o médico saber. E quando existe essa suspeita, eles biopsiam e o patologista que vai fazer um relatório. Se é uma rejeição superaguda, aguda e crônica, mais uma vez norteando as condutas médicas a serem tomadas, né? Perfeito, doutor Daniel. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Extremamente esclarecedora. Acho que muitas pessoas, assim como eu, tinham dúvidas de como funciona exatamente o trabalho do patologista, né? O grau de importância do trabalho do patologista junto com outros profissionais da área médica. E é sempre bom esclarecer para o nosso público um pouquinho sobre saúde. Muito obrigada, parabéns pelo Dia do Patologista. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai fazer, então, um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais novidades para você. Até já! Under my